Olá, meu nome é Alá e você está assistindo o Viveca. Espero que você já tenha se inscrito aqui no canal. Hoje é dia 8 de maio e foi instituído pelo Coronel Walcott, vice-fundador da Sociedade Teosófica em 1875, após a morte de Blavatsky, ele instituiu o tal do Dia do Lótus Branco. Anualmente, nesse dia, são feitas homenagens e lembranças a Helena Petrovna Blavatsky, como uma forma de nós nunca esquecermos de seu trabalho, de sua relevância, de seu incrível intelecto e de todo o trabalho espiritual que ela desenvolveu de forma extremamente abnegada de seu eu pessoal. É um pouco estranho a gente ter um dia para Blavatsky, pois ela não se importava muito com ela mesma. Lendo a sua biografia, fica claro de tudo que ela abdicou e de tudo que ela tolerou, deixando de revidar muitas vezes quando atacada pelo bem de um trabalho que ela considerava muito maior do que ela. Ela não queria ser lembrada nem ser cultuada, ela não queria ser tratada como mestra. Ela se colocava sempre, apesar de sua grandeza de alma, como uma humilde representante do trabalho de uma fraternidade de Mahatmas, de Bodhisattvas, de filhos da luz, daqueles homens e mulheres sábios detentores de grande sabedoria que ao longo dos séculos preservam tradições de sabedoria espiritual verdadeiras e transmitem esses ensinamentos, tentando fazer com que eles não sejam degenerados, perdidos ou diluídos num mar de enganações e falsidades. Além da doutrina secreta e Dize Sem Véu, e outras obras onde a gente descobre uma mulher extremamente culta e dominando tradições espirituais das mais diversas a partir de suas obras mais clássicas, seja os Vedas, seja o Zohar, sejam filósofos antigos ou Rosacruzes modernos. Além de tudo isso, nós temos acesso a relatos pessoais de quem convivia com ela. E por causa deles, a gente conhece um pouco sobre a grande mulher que ela foi. Eu não vou falar muito de sua vida aqui, já que o dia 8 de maio é o dia de sua morte. Então, a partir de um desses relatos, eu quero trazer para vocês um pouco sobre como foi a morte de Helena Blavatsky e um discurso deixado por um de seus principais alunos no ato da cremação do corpo de sua professora. Este relato é escrito por Laura Cooper. A Laura Cooper era irmã da Isabel Cooper Oakley, que é uma daquelas teosofistas que eu cito no meu outro vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima, sobre 8 grandes mulheres na teosofia. A Laura, ela participou de um projeto chamado Em Memória de Helena Petrovna Blavatsky por alguns de seus pupilos, que foi publicado na revista Lucifer, no mês seguinte à morte dela, com alguns relatos de pessoas que conviveram com ela. Um pouco antes de sua morte, Blavatsky saiu de adiar, e para adiar ela deixou uma carta aberta, que vocês podem encontrar se procurarem, onde ela diz que ali os mestres tinham se tornado apenas retratos. Isso mostra para mim que uma sociedade ou uma instituição, ela deve servir a um propósito de divulgar um ensinamento, mas ela precisa, antes de tudo, ter alma e ter coração. Blavatsky era o coração dessa sociedade. Quando ela sai de lá, ela vai para a Alemanha, e da Alemanha ela vai para Londres, onde ela funda uma pequena loja, a Loja Blavatsky, e nessa loja ela reúne em torno de si o que ela chama de alguns sinceros e dedicados alunos, almas com quem ela tinha afinidade e que ela sentia que estavam prontas para receber um ensinamento mais esotérico. É como se ela começasse um tipo de escola. Eu estou forçando um pouco aqui a barra, eu sei, mas é como quando a gente lê sobre os filósofos antigos, que haviam a escola neoplatônica de Plotino em Roma e Alexandria, quando a gente lê sobre a escola de Jesus, que funcionava na Galileia e não em Jerusalém, quando a gente lê sobre a escola dos Arhats e Bodhisattvas em torno do Buda. É claro que Blavatsky não tinha Arhats e Bodhisattvas em torno de si. Ela, como uma iniciada, ela só podia transmitir para aqueles que ainda estavam colocando os pés na senda. Ela, como alguém que já tinha entrado, respondia por aqueles que estavam acima dela. Foi em Londres, nesse pequeno grupo, que ela escreveu o Ocultismo Prático, A Voz do Silêncio, a Doutrina Secreta, criou a revista Lucifer e escreveu a maior parte dos seus artigos que se encontram no Collected Writings. Foi ali que ela foi mais viva. Foi ali que ela teve mais liberdade para desenvolver o trabalho que ela acreditava. E o trabalho dela, como diz na abertura da Voz do Silêncio, era para os poucos, e dos poucos para a sociedade, e da sociedade para o mundo. Então, foi na presença de alguns desses poucos, da Loja Blavatsky, da seção esotérica e do pequeno grupo interno de pupilos que ela reuniu em torno dela para instruções orais e diretas.
Foi alguns desses que testemunharam sua morte. Nós estamos atualmente lidando com o coronavírus. Blavatsky, ao fim de tudo, morreu de um vírus da gripe. Mas ela já havia sido mantida viva mais do que o seu corpo aguentava. Seus últimos anos foram anos de uma real quitação kármica. Antes de começar a escrever a Doutrina Secreta, ainda na Alemanha, ela esteve à beira da morte. Chegou a ser chamada a um médico para fazer seu atestado de óbito, quando de repente, de forma quase que milagrosa, ela acordou na manhã seguinte, sentindo-se bem. E ela disse que esteve com seu mestre e este lhe deu uma opção, que ela pudesse voltar para a Índia, país o qual ela amava, onde ela morreria em paz nos meses seguintes, ou que ela ainda sofresse, mas que ela pudesse concluir um grande projeto que eles estavam desenvolvendo, uma grande obra, a tradução das Estâncias de Xi'an, com comentários, que é o que hoje nós conhecemos como a Doutrina Secreta. Corajosa como ela aceitou, mas o seu corpo já sofria com a falência renal, a gota, uma fraqueza generalizada. HPB viveu ainda mais 4 anos, quando essa onda de influenza a atingiu. Ela costumava passar suas noites, após as reuniões e após escrever seus artigos e responder suas cartas, ela ficava conversando com alguns amigos, alunos ou visitantes. Era uma sexta-feira quando o Dr. Mannion, um médico, a visitou, só para verificar seu estado de saúde geral. Ela se despediu de Isabel Cooper Oakley e de Laura com um animado boa noite, mas na manhã seguinte acordou com muita febre e dor. A febre estava muito alta, chegando a 40 graus Celsius, e por causa da doença crônica renal, aquilo tudo era muito mais grave para ela. Assim, ao longo dos dias seguintes, a Laura Cooper, a Isabel Cooper e a Condessa de Wastmeister, as 3, membros desse grupo interno de pupilos de Blavatsky, se revezavam, cuidando dela com muita dedicação. Um de seus outros alunos, Sturge, também havia sido acometido pela mesma gripe. E ainda assim, ardendo em febre, Laura conta que a HPB perguntava sobre o estado geral dele. Em dado momento, ela pediu a Midge, outro aluno seu, que fosse buscar o Sturge para que eles ficassem doentes na mesma casa e o Sturge também pudesse receber cuidados médicos constantes como ela estava recebendo. O Dr. Mannion voltou e lhes receitou ácido acetil salicílico. Era 1891. Passaram-se 3 dias de doença e febre e já era terça-feira. Apesar da fraqueza inquietante, a HPB conseguiu se alimentar bem naquele dia e na quarta-feira também. Mas na quinta-feira, a garganta começou a doer muito. Ela tossia e tinha dificuldade para respirar. Quando o Dr. Mannion chegou, ele encontrou abscessos em suas amígdalas. Fico pensando se talvez um antibiótico moderno não teria resolvido o caso. Os brônquios começaram a ficar afetados e ela respirava muito mal. Mal conseguia deitar-se. No dia 6 de maio, a febre passou, mas ela se sentia muito fraca e ainda tinha muita dificuldade de respirar. No dia seguinte, no dia 7 de maio, muito fraca e faltando-lhe o ar, ela pediu para levantar-se, caminhou até a sala e sentou em sua poltrona. Ela tentou abrir um jogo de paciência, que era uma das formas que ela gostava de descansar a mente. Ela não conseguiu ficar muito tempo na sala, logo voltou para o seu quarto, e ainda se preocupou em perguntar se haveria reunião da loja e se eles estavam todos bem. Mas a noite seguinte foi a última noite de HPB. Ela não conseguia respirar e precisava ficar sentada o tempo todo. A Laura conta. Ela quase não tinha mais força para tossir. Por volta das 4 da madrugada ela parecia mais calma. Havia pulso, e daquela hora até às 7 da manhã tudo estava calmo. Minha irmã, Isabel, tomou meu lugar, nos cuidados, enquanto eu ia descansar um pouco. Logo apareceu o Dr. Mannion, e ficou satisfeito em encontrar o pulso nela. Às 11h30 da manhã, fui acordada pelo Sr. Wright, outro pupilo, que me chamou para vir imediatamente, pois a HPB havia piorado muito de repente. E a enfermeira achou que ela não aguentaria mais nenhuma hora. Assim que entrei em seu quarto, vi o quão crítica era a situação. Ela estava sentada em sua cadeira e eu me ajoelhei à sua frente e pedi que ela tentasse tomar o remédio, apesar de estar fraca demais. Ela permitiu que eu derramasse em seus lábios um pouco de comida na colher, mas percebi que seus olhos estavam ficando apagados. Ela manteve sua consciência até o fim. A HPB tinha o hábito de mover um pé enquanto pensava, e ela continuou a mexer o pé até parar de respirar. Quando toda a esperança havia esvaído-se, a enfermeira saiu do quarto, deixando Wright, Old e eu, Laura, com nossa amada HPB. Seguramos suas mãos e apoiei sua cabeça, e assim ficamos longos minutos. HPB
faleceu quieta. Mal percebemos o momento em que ela partiu de fato. Era 8 de maio de 1891. A Laura continua contando. Não perdemos tempo em lamúrias vãs. Tentamos pensar e fazer aquilo que ela gostaria que fizéssemos, na dada circunstância, e sentimos gratidão por ela ter se libertado de todo aquele sofrimento. O raio de luz, na escuridão de nossa perda, parecia ser que tínhamos a esperança de continuar o trabalho dela, e que ela poderia partir em paz. Ela confiou a nós, seus discípulos próximos, o serviço da causa a qual ela dedicou a vida. E a profundeza do nosso amor e lealdade será medida por nosso trabalho. O que se sucedeu é que o corpo de Blavatsky foi levado para a estação Woking e seus amigos e alunos se dirigiram para esse único crematório da cidade. E lá, Mead, seu secretário privado, diretor da seção esotérica e seu pupilo direto, leu uma bela eulogia fúnebre. E eu vou compartilhar ela com vocês aqui. Irmãos e amigos teósofos, Helena Blavatsky está morta, mas HPB, nossa instrutora e amiga, está viva e viverá para sempre em nossos corações e memórias. Em nosso presente pesar, é este pensamento que devemos ter em mente. É verdade que a personalidade que conhecemos por Blavatsky não está mais conosco, mas é igualmente verdade que um magnífico e nobre ser, a grande alma que nos ensinou todos a viver vidas mais puras e mais altruístas, esta ainda vive. Querida como a personalidade de HPB é para nós, para muitos dos quais ela tomou o lugar de uma amada e reverenciada mãe, devemos ainda lembrar que, como ela mesma nos ensinou, a personalidade é a parte impermanente da natureza humana e a mera roupagem do ser real. A verdadeira HPB não está deitada aqui em nossa frente. O verdadeiro Self, que inspirou tantos homens e mulheres em cada canto do mundo com um nobre entusiasmo pela humanidade sofredora, e o verdadeiro progresso da humanidade, combinado com o elevado ideal de vida e conduta individual, este não pode ser confundido com um mero instrumento psíquico que lhe serviu por uma breve encarnação. Companheiros teosofistas, o dever que nos foi legado, seus pupilos e amigos, é claro e simples. Como todos sabemos bem, o grande propósito de vida de nossa instrutora nesta sua presente encarnação, o qual ela seguiu com completo altruísmo e motivação sincera, era restituir à humanidade o conhecimento daquelas grandes verdades espirituais que hoje chamamos de teosofia. A constante fidelidade de HPB à sua grande missão, do qual nem o desprezo nem a deturpação feita a fizeram desviar-se, era a nota-chave de sua força e sua natureza destemida. Para ela, que sabia tão bem a verdade dessa missão e seu significado oculto, teosofia era um poder sempre presente em sua vida, e HPB era incessante em seu esforço para expandir o conhecimento das verdades vivas, às quais ela tinha tanta convicção. Então, pela influência delas, que está sempre se ampliando, a onda de materialismo na ciência e na religião deveria ser interrompida. E uma real e conclusiva fundação deve ser estabelecida pelo verdadeiro progresso e irmandade da humanidade. Com tal exemplo perante nós devemos continuar o trabalho que HPB tão nobremente iniciou, se não com seu poder, o que para nós ainda é impossível, ao menos com entusiasmo, autossacrifício e determinação que sozinho possa mostrar nossa gratidão a ela e nossa apreciação à grande tarefa que ela nos confiou. Devemos, portanto, cada um de nós, assumir nossa porção na tarefa. A teosofia não está morta, porque hoje estamos diante do corpo morto de HPB. A teosofia vive, pois a verdade nunca pode morrer. Sobre nós, os mantenedores desta verdade, devemos repousar a mais pesada das responsabilidades, o esforço para delinear nosso próprio caráter e nossas vidas, de modo que esta verdade possa ser enaltecida para os outros e possamos ser exemplo. É de grande boa fortuna para todos nós que a HPB deixou seu trabalho em uma fundação firme e bem organizada. Apesar da saúde falha e da dor física, nossa amada líder, em seus últimos momentos de vida, continuou com incansável esforço pela causa que tanto amamos. Ela nunca relaxou de sua vigilância pelos interesses dessa causa e repetidamente ela imprimiu naqueles que a cercavam os princípios e métodos pelos quais o trabalho deveria continuar.
nunca contemplando por um momento sequer que a morte de seu corpo pudesse ser um real impedimento para a continuidade do dever incumbido a cada ardente membro dessa sociedade. Esse dever que está tão claro ante nós e que foi tão bem representado por nossa amada HPB é espalhar o conhecimento de teosofia por todos os meios em nosso poder, especialmente através da influência do exemplo de nossas próprias vidas. Por mais que amemos e reverenciemos nossa líder, nossa devoção ao trabalho não deve estar baseada em afeições transitórias por uma personalidade, mas na fundação sólida de uma convicção, que na própria teosofia é achada naqueles princípios espirituais eternos de reto pensamento, reta fala e reta ação, os quais são essenciais ao progresso e harmonia da humanidade. Acreditamos que se a HPB pudesse estar aqui presente e falar conosco agora, esta seria a sua mensagem para todos os que, independente de raça, credo ou sexo, estão conosco em coração e simpatia. Ela nos diria, como já disse a muitos de nós, que uma vida limpa, uma mente aberta, um coração puro, um intelecto ardente e uma clara percepção espiritual, um afeto fraternal para com todos, presteza para dar e para receber, conselho e instrução, um corajoso suportar das injustiças pessoais, uma destemida declaração de princípios, e uma valente defesa daqueles que são injustamente atacados, e uma mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos que a ciência secreta revela, que esta é a escada de ouro por cujos degraus pode o aspirante galgar o templo da sabedoria divina. E agora, em silêncio, nós nos afastamos do corpo de nossa professora e voltamos ao trabalho no mundo. Em nossos corações, devemos sempre carregar conosco sua memória, seu exemplo e sua vida. Cada verdade que proclamarmos e cada esforço teosófico que fizermos será mais uma evidência de nosso amor por ela. E o que deveria ser ainda maior do que isso, de nossa devoção à causa pela qual ela viveu. Ela sempre foi fiel a essa causa. Que nenhum de nós nunca seja falso a essa verdade. E assim termina o discurso de George Mead, deixando todos muito emocionados na partida de Helena Blavatsky, como essa personalidade que ela foi deste mundo. E o que nós podemos fazer de melhor é investigarmos, é continuarmos o trabalho de preservação dos ensinamentos, não dela, mas das grandes tradições espirituais, o trabalho de investigação, de busca da teosofia no seio, no âmago de cada ensinamento espiritual verdadeiro, através do estudo da religião comparada, através da prática altruísta, da prática da fraternidade humana, que deve ser muito mais do que meras palavras jogadas ao vento. Ser um verdadeiro teósofo é colocar em prática esses ensinamentos.